São muitas as dúvidas dos estrangeiros que vêm ao Brasil para trabalhar. A desembargadora Silvana Abramo, do TRT de São Paulo, esclarece algumas delas. Eu queria saber até que ponto é legal que o trabalhador more e trabalhe no mesmo local de trabalho. A moradia e o trabalho, ou o trabalho em domicílio, é autorizado pela lei. Entretanto, o patrão, o empregador, tem a obrigação de dar moradia digna e saudável e segura para os seus trabalhadores, para os trabalhadores que contrata. Então, uma das coisas importantes é que a pessoa não pode trabalhar e dormir no mesmo local. Não pode trabalhar onde as atividades sanitárias e de limpeza e de higiene são feitas, porque isso ofende os mínimos padrões de dignidade do trabalhador. Então, é importante que a moradia seja adequada, é responsabilidade do empregador, que seja segura, que não tenha fiação exposta, que não tenha risco de incêndio, que não tenha botijão de gás no meio das máquinas de costura, porque pode acontecer um acidente, não é? Que as janelas não sejam cobertas, que tenha iluminação suficiente para que as pessoas possam trabalhar com conforto dentro do ambiente de trabalho. Qual é a diferença de carga horária entre o dia e a noite? Luiz, você sabe que trabalhar à noite é muito mais difícil, mais cansativo e traz também prejuízos para a saúde, porque o nosso corpo não está acostumado a trabalhar durante a noite e dormir durante o dia. Por causa disso, a legislação estabeleceu alguns benefícios para quem trabalha à noite. A hora à noite não é considerada como no relógio, de 60 minutos. A hora fica reduzida, ela é considerada de 52 minutos e 30 segundos. Isso porque a pessoa que trabalhar 7 horas durante a noite tem o direito de receber 8. Então, assim, o horário noturno fica um pouquinho mais curto que o horário durante o dia. Além disso, a pessoa tem direito a receber, por cada hora que trabalhar à noite, nesse horário das 22 às 5, e a jurisprudência estendeu até às 6 horas da manhã, 20% a mais sobre o valor da hora. Para fazer o cálculo, a gente pega o salário mensal, divide por 220 horas, que são as horas normais, e depois, naquele valor da hora, acrescenta mais 20% para cada uma das horas feitas entre as 22 e as 6 da manhã. Considerando a situação da mulher imigrante trabalhadora dentro das oficinas de costura, que normalmente é contratada para desempenhar a função de costureira, mas ela acaba sofrendo um desvio, um acúmulo de funções, também ajudando a limpar a oficina, cuidando das crianças que estão na oficina, cozinhando. Esse desvio, esse acúmulo de função é permitido pela lei, como é visto pela Justiça do Trabalho, e o que pode ser feito para minimizar ou erradicar essa prática nas oficinas de costura. É importante lembrar que cada moradia, cada oficina em que tenha trabalhadores também morando, a lei garante que que more apenas uma família em cada moradia. Então, se a mulher também trabalha e mora nessa moradia, tem que repartir todas as atividades com seus familiares. Entretanto, se existem muitas pessoas morando no mesmo local, trabalhando no mesmo local, e só uma ou duas mulheres fazem todo o trabalho doméstico, aí é diferente porque se trata de um acúmulo mesmo de atividades. Ela está fazendo um trabalho doméstico para muitas pessoas, não no seu âmbito familiar estrito, e por isso ela deve receber um pagamento também, como se fosse pagar uma cozinheira, ou uma faxineira, ou uma passadeira, além do seu trabalho como costureira. Não se pode exigir que só uma ou duas mulheres façam todo o trabalho doméstico de toda uma coletividade sem receber por isso. E para isso é importante que seja documentado e que esse fato seja levado ao conhecimento do advogado, do juiz, dos órgãos que estão apoiando os imigrantes, para que se possam tomar as atitudes necessárias, porque isso não é normal. Como interpretam o que é o trabalho escravo para vocês?
porque nós interpretamos de outra forma. Sr. Zacarias, o trabalho escravo, ele é definido em lei, porque é crime submeter alguém a uma condição análoga à de escravo. Se trata do artigo 149 do Código Penal. Lá está dito que é trabalho escravo quando a pessoa é privada de sua liberdade e de sua dignidade. Em outras palavras, o trabalho escravo é quando existe trabalho forçado, quando a pessoa não está lá por sua completa, livre e espontânea vontade, quando ela não pode sair do lugar onde ela está, deixar o emprego, ter qualquer limitação no seu direito de entrar e sair do local de trabalho, como, por exemplo, num canteiro de obras distante, em que não seja fornecido nenhum meio de transporte, que a pessoa não possa sair a pé. Ou se não, quando tem portões trancados, ou impedimento por uma vigilância ostensiva das pessoas entrarem e saírem, ou irem embora quando bem entenderem. Essa restrição de liberdade também pode acontecer por outras formas. Uma delas são as dívidas. Ninguém pode proibir uma pessoa de sair ou entrar porque está com dívidas. Se isso acontece, se trata de trabalho escravo. Igualmente, a pessoa tem que trabalhar num ambiente saudável e seguro. Se as condições são degradantes, pode também ser considerado trabalho escravo. Por exemplo, um local em que não haja água potável, um local em que a comida não seja limpa, não seja suficiente para as necessidades dos trabalhadores, um local em que as pessoas não tenham as mínimas condições de higiene, de segurança, que não tenha banheiro, que não tenha chuveiro digno, chuveiro quente para poder fazer a higienização do corpo. Todas essas condições são degradantes e ferem a dignidade do ser humano, e por isso são consideradas trabalho escravo. Também podemos considerar o trabalho escravo quando há jornadas excessivas. As jornadas excessivas são aquelas em que levam a pessoa a uma situação de exaustão, levam a pessoa a não poder ter nenhum tipo de lazer, não cuidar de si, de sua família, de seus filhos. E também existe uma outra situação muito grave, que é quando a pessoa é levada a trabalhar por um intermediário, por um gato, às vezes de um país para o outro. Nesses casos, mesmo que a pessoa tenha consentido em mudar de país, consentido em ser levada por outra, o tráfico, se existir, ele não considera aquela vontade inicial, porque depois a pessoa é submetida a uma situação de total falta de liberdade. Então, mesmo que tenha concordado inicialmente em vir com um gato e depois as condições vão piorando, isso é tráfico de pessoas e essa concordância inicial não pode prevalecer sobre a situação de privação de liberdade. Há oficinas que pagam salário com olerite. O grande problema é que o trabalhador não sabe o que está recebendo. Elas fazem firmar um olerite, sin embargo pagan menor lo que está en el olerite. Entonces no sé qué se puede hacer frente a eso, ¿no? É importante dizer que o olerite, o recibo de pagamento, ele tem que refletir exatamente o que o trabalhador tem para receber, o que tem que ser descontado, a quantidade de peças, o metro quadrado se for por tarefa, o número de horas se a pessoa trabalhar por hora, e que tudo isso seja discriminado. Muitas vezes, por causa dos recolhimentos e para que o empregador não pague tudo, o que é ilegal, o que não pode ser admitido, o trabalhador recebe um valor e assina um recibo mais baixo. Isso é errado, a lei não admite, e o trabalhador, quando for reclamar, tem que falar disso também para o seu advogado, para o juiz ou para onde for buscar apoio. Importante também que tente comprovar o valor que recebeu a mais, por meio de testemunhas, ou pelo registro das peças, ou pelo valor das peças, ou pelo valor do metro, anotando
quantos metros trabalhou, quantas peças recebeu e fazendo o seu próprio controle de salário para chegar no fim do mês e poder saber se está certo ou errado. Considerando a realidade dos trabalhadores imigrantes, não só em oficinas de costura como outros tipos de trabalho, principalmente nos locais onde ele tem alojamento, onde ele trabalha e vive também, onde há uma prática comum nos patrões ou nos chefes de fazer uma série de descontos do salário dele para a manutenção dele na própria condição de alojamento. Como é que a Justiça do Trabalho entende esses descontos feitos em folha de pagamento, ou na origem do pagamento? A legislação permite desconto por moradia, por alimentação e por vestuário fornecido, mas em determinados limites. Para a moradia, o valor não pode ultrapassar 25% do ganho do trabalhador. E para alimentação não pode ultrapassar 20%. Qualquer outro desconto não é permitido. O patrão não pode descontar os gastos que a pessoa teve para entrar no país. Não pode descontar nenhum tipo de valor dizendo que vai tirar os documentos pela pessoa. Cada trabalhador tem que se responsabilizar e tem que tirar os seus próprios documentos. E o empregador tem obrigação de dar os horários necessários para que a pessoa possa fazer isso. E também ir ao banco, se for necessário, receber seu pagamento no banco. A outra coisa é que só pode haver desconto por dano que o empregado provocou se esse desconto foi combinado logo no começo, quando a pessoa é contratada, e de preferência por escrito. Por exemplo, uma pessoa que estraga uma peça de roupa que vale R$2, não pode sofrer um desconto pelo valor dessa peça na loja. Então, o desconto tem que ser o mesmo valor que a pessoa está recebendo pela peça. Isso se o dano prejudicou completamente a peça. Se o dano é pequeno, tem sempre que tomar a proporção daquele dano. E tem que sempre, como eu já falei, ter sido combinado antes. E tem que ser colocado num papel, no olerite, num recibo, certinho a discriminação do quanto a pessoa produziu, de quantas peças, o valor da peça e quais foram os valores descontados. Eu quero saber por que o trânsito não pode trabalhar como vigilância aqui no Brasil, vigilância ou segurança. Adama, o problema é que a lei que trata dos serviços de vigilância e vigilância patrimonial, bancária e de transporte de valores exige que o vigilante seja brasileiro. Para isso, o estrangeiro tem que estar naturalizado, para poder observar o que a lei exige. Eu, como oficina de costura, já faço o pagamento pessoal e já dou moradia e alimentação para os que trabalham comigo. O que mais posso fazer? Senhor Davi, essa pergunta é muito importante, porque muitos são os migrantes que têm oficinas, que querem fazer tudo certinho e não têm ou condições, ou possibilidade, ou conhecimento e apoio para cumprir toda a legislação trabalhista, né? O importante é ter orientação e cumprir a legislação. O empregador, o patrão, o dono da oficina, tem que registrar os seus trabalhadores. Tem que entregar um recibo, um olerite, com toda a discriminação do que a pessoa produziu, do que está sendo descontado. Fazer os recolhimentos da Previdência Social e também fazer os seus próprios recolhimentos, porque é importante que o empregador de uma oficina de costura também tenha a sua garantia previdenciária assegurada, a sua aposentadoria, e vale a pena fazer a regularização da oficina também por causa disso. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene al ser formalizado emprendedor aquí en Brasil o siendo ya un asociado o un cooperado? Bem, primeiro a gente tem que fazer a diferenciação entre um verdadeiro microempregador, microempresário e uma pessoa que tem essa documentação como uma forma de fraudar a legislação trabalhista, porque na verdade é empregado. Se a pessoa está trabalhando como empregado e tem a documentação de microempreendedor, isso é uma fraude e ela vai poder reclamar todos os seus direitos no seu trabalho. Mesmo as pessoas que são PJ estão na mesma situação. Agora,
Se se trata de um microempreendedor verdadeiro, uma microempresa, um empreendedor individual que tem a sua oficina, que tem o seu negócio, é muito importante que ele regularize, porque ele vai ter a documentação da empresa. A empresa vai poder ter conta em banco, pode ter acesso a crédito, a programas de apoio ao microempreendedor. Ele vai poder se associar ao sindicato dos empregadores, dos microempreendedores, ter um apoio, inclusive jurídico, de orientação nesse seu sindicato. Se sindicalizando, ele vai ter qualificação profissional, ele vai poder se apoiar nas outras pessoas na mesma situação. Além disso, ele tendo a regularização da empresa, ele vai ter também os benefícios previdenciários de empregador. Ele vai ter a sua aposentadoria, ele vai ter a sua licença médica se ficar doente e também vai ter toda a documentação para poder expandir os seus negócios. Eu gostaria de saber se o direito à licença maternidade para a mulher imigrante, mesmo estando não registrada em carteira, é o mesmo, se ela tem direito e como é que isso se processa na realidade. Nelo, muito importante a sua pergunta. Todas as mulheres grávidas têm o direito de permanecer no emprego, não podem ser demitidas desde o instante em que ficam grávidas até 5 meses depois do parto. Nesse período, elas têm estabilidade e só podem ser mandadas embora por algum motivo muito grave, que a gente chama justa causa. Além disso, a mulher tem direito a não trabalhar por 4 meses, um pouco antes do parto, até que o bebê seja um pouquinho maior. Isso por quê? Porque ela precisa estar protegida para ter um parto saudável e para cuidar da criança quando ela é bem pequenininha. Agora, a mulher que é registrada vai receber da Previdência Social um valor relativo à licença maternidade. Mas se ela não estiver registrada, ou se ela estiver registrada e os recolhimentos da Previdência Social não foram feitos, o INSS não vai pagar esse valor. Nesse caso, por ser culpa do patrão não registrar corretamente, não seguir a legislação trabalhista corretamente, ele tem que responder pelos salários do período em que a mulher tem estabilidade, tem garantia de ficar sem trabalhar e tem o direito de receber os seus salários. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do Instituto Nacional de Seguridade Social. Muitos imigrantes já hemos aportado em nossos países de orígenes. En una oportunidad yo tuve conocimiento, parece que lo que yo aporté en mi país, que es el Perú, es válido aquí en Brasil. Entonces yo quisiera saber cómo hacer ese trámite para traer lo que yo aporté allá en Perú. ¿Existe algún tipo de acuerdo para que aquel fondo que he depositado para mi aposentadoría pueda yo, también el tiempo de trabajo, pueda yo llevarme como boliviana a mi país de origen? Janira e José, essa pergunta é essencial, porque a maioria das pessoas que mudam de país para trabalhar tem vontade ou tem a perspectiva de voltar ao seu país. E não seria justo que o tempo que já trabalharam antes de vir ao Brasil, ou que depois vão trabalhar no seu país e têm trabalhado um bom período aqui no Brasil, não seja contado, porque a pessoa... O ser humano ele tem que ser visto de uma forma integral, inteira, e não é uma fronteira que pode separar uma vida de uma pessoa. Por isso, o Brasil fez acordos com mais de 10 países, entre eles os países do Mercosul, a Bolívia também, no sentido de que o tempo de trabalho no Brasil, desde que tenha sido feito o recolhimento para a Previdência Social, será contado na aposentadoria na Bolívia. E também o tempo que foi feito recolhimento antes da pessoa vir ao Brasil também será contado. Nesse caso, cada um dos 2 países vai considerar os seus requisitos da lei de cada um dos 2 e na aposentadoria, quando a pessoa adquirir pela legislação o direito a ter aposentadoria, cada um dos 2 países vai contribuir no pagamento dessa aposentadoria com o proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou em um ou no outro país. Hemos estado trabajando en una firma o en una empresa, pero soy despedido
Agora não me querem devolver minha carteira de trabalho. O que tenho que fazer? Ou onde tenho que ir? Se a pessoa tem carteira de trabalho e entrega essa carteira para o patrão registrar, é importante que tire uma fotografia no celular das páginas, do número da carteira, dos seus dados pessoais, ou tire uma cópia para que qualquer eventualidade possa mostrar para uma autoridade, para se identificar, vai poder com mais segurança reclamar isso, fazer um boletim de ocorrência, porque nenhum empregador pode reter nenhum documento de nenhuma pessoa e isso é crime. O empregador que pegar a carteira para poder fazer o registro, ele tem 2 dias, 48 horas para devolver. Mais do que isso, ele não pode ficar com os documentos de ninguém. Quando um trabalhador, independientemente de sua nacionalidade, se considera que están violando sus derechos como trabajador, ¿a dónde debe acudir? ¿A qué entidades debe acudir? Siendo uno formalizado e não formalizado. O trabalhador, quando toma consciência ou percebe que está sendo lesado em seus direitos trabalhistas, eu recomendo que não tome nenhuma iniciativa sozinho, que deve procurar todos os locais em que ele pode ter um apoio para que ele possa ter um respaldo e ser orientado sobre como proceder. A Justiça do Trabalho atende diretamente os trabalhadores que a procuram para entrar com processo, com reclamação trabalhista. É o que nós chamamos de reclamação verbal. O trabalhador ou a trabalhadora podem ir diretamente no fórum, aqui na capital, no Fórum da Barra Funda, ou no Fórum da Zona Leste, ou na Zona Sul, e procurar o serviço de reclamação verbal para ser atendido e entrar com processo. Agora, é sempre recomendável que a pessoa faça isso e busque a justiça com um advogado, porque o advogado pode fazer uma verificação mais completa da situação, vai acompanhar nas audiências, vai acompanhar todos os passos do processo, pode depois recorrer para o tribunal também, se for o caso. E para isso, a pessoa pode se socorrer ou das entidades que dão suporte aos imigrantes, como o CAMI, como Caritas, como a Missão Paz, os centros de atendimento aos imigrantes da Prefeitura, do Governo do Estado, para que sejam orientados corretamente. É importante também dizer que o trabalhador e a trabalhadora que recebem menos de 2 salários mínimos têm a justiça gratuita, não pagam despesas de processo e não pagam também o advogado do sindicato ou das associações. Se a pessoa procurar um advogado particular, vai ter que pagar os honorários que forem combinados com o advogado, com esse profissional. Na Justiça do Trabalho, os honorários são no máximo 30% sobre o que a pessoa ganhar. E se a pessoa não receber nada, também não tem o que pagar o advogado. Normalmente é assim que os advogados trabalham e cobram. A outra coisa importante é que ela pode ir ao Ministério do Trabalho, fazer uma reclamação diretamente para os fiscais do trabalho. Também pode ir ao Ministério Público do Trabalho e outras entidades que dão suporte ao imigrante. Está considerando que os imigrantes, de forma geral, não têm documentos, não são registrados. Que tipo de provas podem ser consideradas válidas para, digamos, eventualmente conseguir pleitear uma reclamação trabalhista e ganhar o reconhecimento dos direitos, né? Para que eles possam ser ressarcidos por o tempo de trabalho. Todos os documentos, depoimentos, fotografias, vídeos que demonstrarem que a pessoa trabalhou e que exerceu aquelas atividades e a forma com que ela trabalhou e, além do mais, os horários que fez, a forma de receber o pagamento e por que não trabalha mais, se for o caso, são válidos para a prova no processo. As provas podem ser documentais e aí é importante guardar todos os documentos que a pessoa tiver. Os olerites, notas fiscais, todos os documentos a que tiver acesso. Também é muito importante que a pessoa, se tiver acesso a documentos que possa fotografar, como livro de registro, controle de produção, livro de horário, também pode utilizar isso no processo. Além disso, as testemunhas, que podem ser ouvidas num processo no máximo de 3 pessoas e que devem ter trabalhado junto com o trabalhador que está reclamando e que devem saber
dos detalhes de como se deu a relação de emprego. Em relação às pessoas que trabalham com costura especialmente, é muito importante guardar as etiquetas que estão sendo costuradas nas roupas, porque isso demonstra para quem as roupas estão sendo produzidas. E a pessoa pode reclamar não só do seu patrão, do dono da oficina, como também das empresas responsáveis por aquelas roupas, onde elas vão ser comercializadas, ou as grandes empresas que têm os contratos com as oficinas. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país de imigrantes. Todos nós somos descendentes de imigrantes ou imigrantes. Os únicos que não são imigrantes no Brasil são os índios e seus descendentes. Todos os demais vieram de fora e foram sempre recebidos e aqui fizeram as suas vidas. Nós temos como responsabilidade histórica receber os imigrantes que hoje vêm ao nosso país. Eles são pessoas como todos nós, com direitos e com deveres, e que podem colaborar em muito para o desenvolvimento do nosso país. Nós temos que recebê-los de braços abertos, com solidariedade e com fraternidade.